Ela é o símbolo máximo das eleições no Brasil. Não é à toa que a urna eletrônica é vista hoje como uma das mais seguras do mundo. Todo rito para a escolha de um representante passa pelo equipamento digital. E vai dizer, quem nunca associou esse barulhinho ao exercício da cidadania? Ser cidadão é ter direitos, mas também praticar deveres em um Estado democrático. Já a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. E qual o perfil dos governantes? No ambiente político, nosso país ainda está muito distante de alcançar uma equidade entre homens e mulheres. Nas eleições municipais de 2020, por exemplo, apenas 33% dos mais de 550 mil candidatos ao pleito eram do sexo feminino. Em números, isso equivale a 187 mil mulheres que concorreram a uma vaga em prefeituras e câmaras de vereadores. A política é um ambiente super conservador, né? Porque ela sempre reflete a estrutura da sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade que está dividida, né, em estratos sociais muito rígidos, onde, por exemplo, as mulheres têm déficit de reconhecimento, os negros têm déficit de reconhecimento, isso acaba se refletindo na política. Mulher negra jovem. Contrariando estatísticas aos 32 anos, Suelen fez história em Bauru, ao ser eleita a primeira prefeita do município paulista. Eu me considero alguém que abriu uma porta que até então estava fechada, pelo menos em Bauru, e estou deixando aberta para que outras mulheres que têm o mesmo perfil que eu se enxerguem na função. É lógico que é um caminho muito longo ainda que a gente tem pela frente, quando se fala de mulher na política, quando se fala de mulher em cargos de decisão. Ainda temos um longo caminho a percorrer, mas pelo menos a gente começou a fazer essa mudança. Para falar do papel das mulheres na política é preciso voltar ao tempo. No Brasil, o voto feminino só foi permitido em 1932, por decreto do então presidente Getúlio Vargas. Ainda assim, na época, elas só podiam ir às urnas se fossem casadas e com autorização dos maridos, se fossem viúvas ou solteiras com renda própria. 2 anos depois, em 1934, essas restrições foram eliminadas do Código Eleitoral. Até então, o voto obrigatório era restrito aos homens. Essa realidade mudou em 1946, quando foi estendida às mulheres. Décadas mais tarde, ao longo dos anos 90, entraram em vigor as primeiras ações afirmativas para mulheres em eleições proporcionais. Conhecida como Lei das Cotas, a Lei 9.100 de 95 previa que no mínimo 20% das listas de candidatos de cada partido ou coligação deveriam ser preenchidas por mulheres nas câmaras municipais. Em 97, a Lei 9.504, ou Lei das Eleições, fez as cotas de gênero valerem também para as assembleias estaduais e para a Câmara dos Deputados. O percentual, antes de 20%, passou para 30%. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral consolidaram o entendimento de que no mínimo 30% dos fundos eleitorais destinados a cada partido deveriam ser gastos em candidaturas femininas. Foi muito feliz o momento lá em 95, quando a política de cotas foi implantada pela primeira vez, mas ela ficou parada no tempo. A pensar hoje, em 2021, pensando nas eleições de 22, é necessário fazer uma reanálise, uma avaliação do que isso tem trazido, apesar de que nós conseguimos alguns ganhos expressivos, mas ainda não é o desejado. É preciso pensar na estrutura dessa norma, de que modo isso tem impactado e quanto tempo isso levará para atingir o seu resultado. É preciso pensar ainda também modos, vamos dizer assim, políticas de cotas mais arrojadas, e esse não é o único modelo existente. O nosso sistema político ele tem bloqueado todas essas tentativas. E por onde que tem vindo, então? É pelo judiciário. O judiciário ele determinou lá atrás que não bastava uma cota de candidaturas femininas. Era preciso reservar também um pedaço do fundo eleitoral
para financiar exclusivamente candidaturas femininas. Eu acho que isso é um grande avanço. Pensando em mostrar a importância da mulher na política, o Tribunal Superior Eleitoral encabeçou uma campanha para estimular a participação delas na vida pública. Chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Eu acredito que juntas, se a gente somar esforços, a gente pode fazer bastante diferença no mundo, sabe? Nós somos pessoas que estamos acostumadas a fazer várias atividades ao mesmo tempo, somos acostumadas a lidar com vários problemas durante o dia, e na política não poderia ser diferente. Nós, mulheres, de norte a sul, de todas as classes, de corpos, cores, gerações, origens, credos, mulheres tão diversas, temos que exigir o acesso a essas oportunidades e entrar na disputa para estabelecer, executar e fiscalizar políticas públicas para a promoção da justiça social em nosso país. A série de lives nas redes sociais e nas plataformas digitais mobilizou o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, e mulheres dos mais variados setores. Nós temos um déficit de participação feminina na política, inclusive e sobretudo no Congresso Nacional. As mulheres têm características, singularidades e virtudes que agregam valor à vida pública e, portanto, a vida ideal é uma combinação tão igualitária quanto possível da participação, da contribuição de homens e mulheres. Quando o assunto é representatividade, este grupo também quer aumentar a força das mulheres na política. O Elas no Poder busca incrementar a participação feminina por meio de campanhas mais competitivas. Você já percebeu como o mundo mudou nos últimos anos? E às vezes, parece que quando o assunto é política, nada muda? Que as poucas pessoas que ainda tentam fazer diferente acabam sempre impedidas? As mulheres já enfrentam tanta dificuldade, então nós queremos dar esse apoio, fazendo essa ponte junto às candidatas, junto a essas voluntárias. E em outubro nós lançamos a campanha Vem Vote Mulheres, com mais de 40 entidades apoiando. Nosso intuito foi chamar a atenção da sociedade, trazer conhecimento, para que a sociedade entenda a importância de votar em mulheres, de apoiar campanhas femininas, financeiramente inclusive. Trouxemos também um diálogo com homens, para que os homens entendam a importância de apoiar candidaturas femininas também, e com os jovens na sua primeira votação. Quem venceu nas urnas sendo minoria entre os candidatos manda um recado. A gente não precisa provar para todo mundo que sou uma mulher que sei governar, a gente precisa governar e ponto. E o nosso trabalho vai dar resultado e as pessoas vai chegar um momento que as pessoas vão entender que nós não só podemos, mas nós sabemos fazer muita coisa, né? Então que as mulheres tenham coragem de se candidatar, tenham coragem de liderar, seja em qual área for. A busca por representatividade aos poucos é mostrada em números. Em 2020, 171 candidatos declararam nome social, que é o nome pelo qual transexuais e travestis se identificam. Pretos e pardos também foram maioria. Os declarados brancos representaram 48,7% dos candidatos. Na terceira tentativa, Mirella foi eleita vereadora pelo município de Bariri, em São Paulo. Ela é a primeira mulher trans a ocupar um cargo na Câmara de Vereadores. O Brasil ainda é o país que mais mata transexuais no mundo. Então, não só eu, mas teve uma onda muito forte, né, de mulheres e homens trans eleitos no Brasil. E isso demonstra que a sociedade ela está mudando, né, devagarzinho, com passos de formiga, mas é muito importante. A minha eleição ela é a eleição das pessoas que não tinham voz, não tinham vez, que no geral são subestimadas do mesmo jeito que eu fui, são subjugadas, são colocadas à margem da sociedade, e eu sempre quis sair dessa margem. Eu nunca aceitei que as pessoas me colocassem nessa margem e eu ficasse ali. Eu sempre dava um passo adiante. Então acredito que a representatividade de uma mulher, ainda mais uma mulher trans, estar onde eu estou, motiva outras pessoas a acreditarem nos seus sonhos, a fazer com que essas pessoas acreditem que é possível. Mas o caminho a ser percorrido ainda é longo. Sem sombra de dúvidas, houve uma reestruturação dessas agendas, né? Uma agenda por mais igualdade,
uma agenda de direitos, né, uma agenda de justiça, e aí uma agenda de promoção de minorias, que diz muito, viu, Fernanda, sobre o nosso processo de democratização. Se a gente tiver mais mulheres na política, né, mais negros e negras na política, mais pessoas com a identidade, com a sua própria identidade, né, sem precisar se passar, né, pelas identidades majoritárias, isso alimenta outras pessoas a ficarem confortáveis consigo, né, com as suas características, com a sua, e serem tratadas de uma maneira respeitosa e equânime, né, que é um valor que a gente precisa ter na nossa sociedade. Em Curitiba, Silvana é uma eleitora atenta e acompanha de perto o aumento da representatividade na política. Dentro desse contexto, eu enxergo a diversidade na política brasileira como uma transformação extremamente relevante e mais do que necessária em todo o contexto que estamos vivendo, pois é uma forma de garantir essa presença de cada grupo específico nos espaços de decisão institucionais e também a aplicabilidade das conquistas políticas que foram importantes. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo e volta em instantes. No próximo bloco, vamos falar sobre o papel dos jovens na política e o funcionamento de partidos. Não saia daí. Quando fez 16 anos, o que Samuel mais queria era exercer o direito de votar. Eu acho importante que os jovens tenham esse pensamento, sejam ativos na política e lutem por suas ideias, porque é aquele clichê, mas nós somos o futuro da nação. E o quanto antes a gente perceber isso, o futuro tende a ser melhor. A política é o melhor instrumento de transformação. Mudar é preciso, mas isso não acontece da noite para o dia. Combater a corrupção, as desigualdades racial, social e de gênero, investir em educação, melhorar o sistema de saúde e dar dignidade a cada brasileiro. Os jovens estão cada vez mais exigentes, participativos e contestadores. Se a sociedade está se organizando, assim como ela se organiza para educar religiosamente seus jovens, se ela conseguir se organizar para educar politicamente seus jovens, eu acho que aí a gente vai ter a possibilidade de uma participação mais consistente, fora de um simples processo de captação, de computação, né, por partidos A, partidos B, enfim. Então, eu acho que a participação dos jovens ela depende muito desse processo de socialização, de formação política dos jovens que o país começou a fazer. Foi na Constituição de 1988 que os jovens, a partir dos 16 anos, conquistaram direito ao voto facultativo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o Brasil tem hoje cerca de 1 milhão de eleitores entre 16 e 17 anos. Esse grupo, ele é capaz, sim, de influenciar e ele é capaz de promover e de impactar no resultado das eleições, principalmente quando nós falamos de cidades menores, principalmente quando nós falamos de municípios de habitantes abaixo de 20 mil habitantes. Mas quando a gente passa para as capitais, isso também se revela vamos dizer assim, um ativo muito forte. Mas o número de jovens dessa faixa etária aptos a votar nas eleições municipais do ano passado foi bem menor do que o registrado em 2016. Aliás, caiu pela metade, de 2.300.000 adolescentes para pouco mais de 1 milhão em 2020. Antes de concorrer a um cargo político, é preciso se filiar a um partido. E a criação da legenda é um processo burocrático. No Brasil, a formação pode demorar entre 2 e 3 anos. É que a nossa legislação estabelece requisitos, como, por exemplo, ter pelo menos 101 pessoas organizadas para criar um programa partidário. O TSE vai fazer essa averiguação de todos os requisitos formais exigidos em lei para que esse partido venha a ter o seu pedido deferido. Então, aí, por exemplo, devem estar incluídos a ata de fundação, as informações sobre o que foi discutido, seu estatuto e assim por diante, as assinaturas
que hoje constitui uma novidade. Em que sentido? Antes, as assinaturas, necessariamente, elas deveriam vir de modo físico. Hoje, nós tivemos, em virtude também da própria pandemia, em virtude também do próprio contexto digital que hoje nós vivemos, existe também essa modalidade da assinatura digital. São mais de 30 partidos legalizados no Brasil e que praticamente monopolizam as candidaturas. A Lei 9.096, de 1995, estabelece que o partido político é pessoa jurídica de direito privado e deve assegurar o interesse ao regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Jade tem 19 anos. Quando começou a votar, quis entender como funcionava a estrutura dos partidos no Brasil e a função dos 3 poderes. Comecei a fazer parte de uma ONG que visa a educação política e o fortalecimento da democracia de maneira apartidária, e foi essencial e fundamental para fomentar minha opinião, entender um pouco mais, porque no colégio nós não somos estimulados, desde cedo, a saber sobre o sistema político brasileiro. A gente vê um pouco sim ali na matéria de história, os regimes que foram adotados, mas não de maneira aprofundada. O assunto é polêmico e, para alguns especialistas, não deve ser debatido nas escolas. Toda vez que alguém diz assim, nós seríamos muito melhores se ensinássemos políticas na escola. Não. Esse não é um processo teórico, esse é um processo essencialmente prático. E a gente tendo condições de exercer esse processo de debate, mesmo com todo o conflito, e muitas vezes com todo o embrulho no estômago que isso gera, lá na frente a gente vai ver um resultado. E a gente tem que entender que essa é uma construção geracional. De um lado, brasileiros que despertaram cedo o interesse pela política. Na outra ponta, candidatos jovens eleitos representam uma fatia pouco expressiva. No pleito municipal de 2020, foram 47 mil candidatos de 18 a 29 anos em todo o país, o que representa cerca de 8% do total. E se eu fosse vereadora ou prefeita da minha cidade, com certeza a casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica seria a minha prioridade. De acordo com o IBGE, apenas 2,4% dos municípios brasileiros possuem casa-abrigo para mulheres, o que é super preocupante, visto que a violência doméstica aumenta a cada dia. Se eu fosse prefeito ou vereador, investiria mais em ciclovias, para diminuir a quantidade de carros, amenizando a emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente. Os vídeos fazem parte da campanha Eu na Prefeitura, Eu na Câmara, promovida pelo TSE, para incentivar a participação de jovens na política. Olá, eu sou Leandro, morador de Aracaju, Sergipe. Um problema na minha cidade é o transporte público. As linhas elas não chegam em muitas das zonas periféricas da cidade, falta infraestrutura nos pontos de ônibus e nos terminais, além de que a frota de ônibus ela está sucateada. Uma solução que eu adotaria seria a realização da licitação do transporte público, que até hoje ela nunca foi realizada e prometida por muitas gestões. Somente assim a população de Aracaju iria ter um serviço de qualidade. Do poder público para uma organização sem fins lucrativos. A Politize foi criada há 6 anos, com o objetivo de incentivar a educação política, formando jovens conscientes e comprometidos com a democracia. A gente alcançou aí mais de 50 milhões de usuários únicos no nosso portal, 3 milhões de acessos por mês, e hoje aí a gente tem se consolidado aí como uma das principais plataformas de educação política do Brasil. Os voluntários são chamados de multiplicadores. Quem se destaca é convidado a fundar uma espécie de embaixada para formar novas lideranças. O programa Embaixadores Politize ele alcançou aí quase 75 mil pessoas diretamente, por meio das nossas oficinas, e foram mais de 2.500 atividades realizadas por meio desses voluntários. São 22 unidades ativas em 20 estados. Matheus é embaixador em Curitiba. Eu entendo a juventude na política como um processo de mudança, como um processo em que nós entendamos como a política funciona, nós entendamos qual é o papel dos nossos representantes no Congresso, na Câmara de Vereadores, no Senado Federal e principalmente o cargo mais alto na presidência. O engajamento do jovem não deve acontecer apenas na hora do voto. Temos o dever de influenciar essas decisões, de fiscalizar os políticos, os gestores públicos, fiscalizar para onde que está indo os investimentos e como esses investimentos estão sendo gastos e se eles estão realmente beneficiando a população com políticas públicas realmente
transformadoras da nossa sociedade. Larissa é pesquisadora do Instituto Update, organização que estuda e fomenta a inovação política na América Latina. Ela coordena um projeto que dá visibilidade às jovens lideranças. No momento que essa pessoa participa desse projeto, é uma plataforma de visibilidade para essa pessoa que está protagonizando, né? Mas principalmente para essas lutas coletivas das juventudes e tendências de comportamentos políticos que as juventudes estão aí pulsando para transformar, né, a nossa política e trazer temas que são urgentes e emergentes para o fortalecimento da nossa democracia brasileira. Para participar, é preciso preencher um formulário disponível no site da organização. O público-alvo é a chamada Geração Z, altamente tecnológica. Eu acho que esse projeto é um espaço de aprendizado, é um espaço de redes de colaboração, da gente se olhar e da gente entender que tem muita gente fazendo coisas incríveis para transformar a política, principalmente transformar esses discursos de ódio, fake news. Recentemente, o presidente do TSE e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, debateu em uma live a participação dos jovens no mundo político. Os jovens podem e devem participar desses 3 planos. Votando com consciência, defendendo e vocalizando os seus direitos e participando do debate público, votando ou sendo votado, né, na dimensão representativa. Compreender para cobrar, entender os mecanismos e respeitar as diferenças para conversar. Um processo que pode demorar anos. Como uma criança, né, que precisa passar por muitas experiências para poder conseguir chegar à maturidade, desenvolver consciência, desenvolver autonomia, eu acho que as sociedades também são assim. No próximo bloco, vamos falar mais sobre o papel do cidadão que vai muito além do voto. Voltamos já. Mostramos até aqui que votar é um ato de cidadania, mas não basta apenas escolher o candidato e apertar as teclas da urna eletrônica. O compromisso do eleitor vai muito além do voto. A gente pode acompanhar o trabalho dos políticos de várias maneiras. Uma delas é participando das sessões plenárias e das audiências públicas de nossas cidades. Eu, por exemplo, costumo ir nesses espaços. Outra forma é ingressando nos conselhos municipais. Uma outra forma ainda é ficando de olho nos diários oficiais e portais de transparência para saber o que tem de novidade na administração pública. Pelas redes sociais, o estudante piauiense fica atento a tudo. Antes de compartilhar qualquer informação, ele apura para não correr o risco de disseminar conteúdo falso. É importante, em ambos os casos, manter-se distante de paixões políticas e estabelecer uma conduta ética de rejeitar a fake news, mesmo quando ela parece favorecer o partido ou a linha política de minha preferência. Não é novidade para ninguém que quando as eleições se aproximam, o que mais tem é candidato fazendo milhões de promessas. O problema é que muitos, quando eleitos, não cumprem o que propuseram nos planos de governo. Eu penso que o Brasil hoje amadurece, ele hoje se encontra muito melhor, os brasileiros hoje cobram melhor do que há mais de 10 anos atrás. Então, essa é uma tendência e, sim, isso deve se intensificar, porque, querendo ou não, nós estamos falando de nossas vidas, da vida das nossas famílias e do rumo de uma nação. O sonho dos eleitores é o fim da corrupção. Um instrumento de combate a esse tipo de crime é a Lei de Acesso à Informação, de 2011. Com ela, qualquer pessoa pode solicitar dados aos órgãos e entidades públicas. A legislação também prevê o acesso a documentos que não sejam de caráter pessoal e não estejam protegidos por sigilo. Uma conquista para a democracia. Falar em democracia e política é lembrar de propostas de iniciativa popular previstas na Constituição Federal. São diversos mecanismos que estão previstos na Constituição e que trazem essa proposta de garantir à população um espaço maior de participação para muito além do voto. Uma das principais legislações feitas graças à mobilização popular foi a Lei da Ficha Limpa, que impede a eleição de condenados pela Justiça. Uma crítica que se faz, e que eu não posso deixar de comentar aqui, é que todas essas leis, apesar de terem sido iniciadas, terem tido a sua mobilização
pelo conjunto da sociedade, todas foram subscritas por um parlamentar. Isso não tira o mérito da mobilização, mas isso demonstra o quanto é difícil tanto esse projeto de coleta, esse caminho de coleta de assinaturas, quanto de conferência. Geisiane mora no município pernambucano de Paulista. Antes das últimas eleições municipais, ela percebeu que muitas pessoas não sabiam sequer quem eram os candidatos a vereador e a prefeito. Foi aí que a advogada decidiu criar um perfil nas redes sociais para explicar a função de cada um e debater o tema. Entrevistamos todos os candidatos a prefeito que se disponibilizaram e depois passamos para os candidatos a vereador. Assim, nossa cidade e aqueles que curtiam o nosso Instagram puderam saber um pouco sobre as propostas desses candidatos. Fazer da nossa cidade um lugar melhor não é papel exclusivo dos governantes. A população também tem esse compromisso. Pensando nisso, Paulo desenvolveu uma rede social. De um lado, moradores. Do outro, o governo, que recebe as queixas da população. Do lado dos governos, nós trabalhamos levando bastante ferramenta também tecnológica, né, e metodologias para que a gente consiga possibilitar, né, que o fluxo de informação aconteça de forma estruturada, de uma mão dupla ali, constante, né, onde eu tenho o munícipe sempre gerando muito dado, muita informação, e a gestão conseguindo transformar e traduzir esses dados, indicadores, inteligência, né, para a tomada de decisão. É a tecnologia aproximando a população dos gestores. Quem usa a ferramenta reconhece os benefícios. Você pode ficar acompanhando na palma da mão, pelo seu celular, o andamento dessas solicitações. Então você não precisa ficar ligando para a prefeitura ou mandando um e-mail. Você tem todo o histórico dentro do aplicativo. Eu acho isso maravilhoso. Já este outro site foi criado para classificar, contextualizar e expandir a informação contida nos diários oficiais dos municípios brasileiros. É o projeto Querido Diário. Municípios com menos de 20 mil habitantes, por exemplo, não possuem a presença de um jornalismo local, uma imprensa local, tampouco uma cultura de controle social das pessoas, né? Por falta, às vezes, né, de até acesso a esse tipo de mecanismo que a sociedade pode se apropriar. Então, o Querido Diário ele vem com essa ideia de centralizar esses diários, de permitir buscas, de permitir que a população consiga fazer de uma forma mais ágil uma auditoria do que está acontecendo no seu município, quais empresas o seu município contrata, qual o valor do serviço, quanto custou um respirador pulmonar em 2020 durante o pico da pandemia de Covid-19, né? Então, perguntas que cada cidadão em cada município pode fazer. O internauta pode acompanhar e analisar, por exemplo, os gastos da cota parlamentar de deputados. Agora a gente está olhando o orçamento sendo executado do Ministério da Saúde, que vai lá para os prefeitos, para os governos locais, né? Ministério da Educação, Ministério da Infraestrutura, né? Como é que está sendo usado esse dinheiro, quais empresas que utilizam esses recursos, essas empresas financiaram campanha durante a eleição, esses dados estão no TSE, como é que está essa empresa com a Receita Federal. Então a gente consegue fazer vários cruzamentos, né? Então esse é o Querido Diário que a Open Knowledge está trabalhando. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue o nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!